Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Olá, meu nome é Jussara, dou aula no 5º ano na Escola Municipal de Brotas. Hoje nós vamos para a segunda aula de português, que é da página 70 a 74. Nós vamos falar um pouquinho sobre acentuação. Observe essas palavras: capela, espírito, sinal, estátua e quantidade. Em cada palavra, a sílaba destacada é aquela pronunciada com mais intensidade. Dizemos que elas recebem um acento tônico, isto é, a pronúncia mais forte. A contagem das sílabas de uma palavra é feita sempre da direita para a esquerda. As palavras classificadas de acordo com a posição do acento tônico, veja, palavra oxítona, o acento tônico está na última sílaba. Então, vamos lá. Haiti, última sílaba. Xará, está na última sílaba, urá. Tubarão, rão, última sílaba. Então, última, penúltima e antepenúltima. Agora vamos para a palavra paroxítona. O acento tônico está na penúltima sílaba. Então vamos lá. Menino. Qual é o mais forte? É um ni. Então está na penúltima, por isso que se chama paroxítona. Cova, última e penúltima. Cova, có, penúltima sílaba. Paroxítona. Noite. O T está na última sílaba. O noi está na penúltima sílaba. Por isso que se chama paroxítona. Indo para a página 72, nós temos as palavras proparoxítona. O acento está na antepenúltima sílaba. México. Última, penúltima e antepenúltima. Mé. Ângulo. Última, penúltima e antepenúltima. Você percebeu que nem todas as palavras recebem acento gráfico. Isso ocorre porque há regras que determinam se uma palavra deve ser acentuada ou não. Acento gráfico é o sinal que se coloca sobre a vogal de certas palavras de acordo com a regra de acentuação. Os acentos gráficos mais comuns são o acento agudo, que são para as vogais A e O abertas, estátua, céu, memória, E, I, U, tônicos, países e saúde. E o acento circunflexo, para as vogais fechadas, câmara, você e vovô. Uma antiga dupla, Alvarenga e Ranchinho, compôs uma canção divertida, chamada Drama de Angélica. Leia algumas de suas estrofes. Vamos lembrar, estrofes são os montinhos. Versos são cada linha do poema. Então, vamos lá. Uma antiga dupla, Alvarenga e Ranchinho, compôs uma canção divertida chamada Drama de Angélica. Leia algumas de suas estrofes. Vamos relembrar. Estrofes são os montinhos e os versos são cada linha do poema. Amei Angélica, mulher anêmica, de cores pálidas e gestos tímidos. Em noite frígida, fomos ao lírico, ouvir o músico, pianista célebre. O que é anêmica? Que sofre de anemia, doença produzida pela diminuição de glóbulos vermelhos no sangue e que causa fraqueza e palidez. Frígida, muito fria. Indo para a página 73. Soprava o zéfiro, ventinho úmido. Então Angélica ficou asmática. Fomos ao médico de muita clínica, com muita prática e preço módico. O que é zéfiro?
vento suave. Asmática, que sofre de asma, é uma doença respiratória. E módico, reduzido. Após a leitura, vocês vão realizar as atividades. Observe a última palavra de cada verso, as que estão grifadas, certo? O que elas têm em comum em relação à sílaba tônica e o acento gráfico? O que elas têm em comum, gente? E o acento gráfico? Está em que parte? Está no oxítono, paroxítono ou no proparoxítono? B. Formule a regra de acentuação desse tipo de palavra. Primeiro, vocês têm que responder a A para tentar formular a regra. Qual é a regra? Vocês têm que dar uma olhadinha na palavrinha, senão não consegue realizar a regra dessa acentuação. C. Que efeito sonoro essas palavras geram na canção? Gente, define o quê numa canção? 2. Na tabela, todas as palavras são acentuadas. Então, tem a primeira, segunda, terceira. Primeira, jaca, mangá, sofás. Na segunda, até, cafés e você. Terceira, robô, vovó e paletós. Questão A. Que vogais estão na sílaba tônica das palavras em cada coluna? Qual é a vogal da primeira, qual é a vogal da segunda e qual é a vogal da terceira? Só colocar as vogais. Questão B. A sílaba tônica dessas palavras é a última. Como essas palavras são classificadas? Elas são oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Só colocar a resposta aí. Na página 74, vocês vão formular a regra de acentuação desse tipo de palavra que está lá no quadro. Vocês, realizando a A e a B, vocês vão conseguir formular a regra. Vocês vão ver a palavrinha, vai ver onde está o acento e onde é, se é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aí, indo para a atividade 3, vai observar as palavrinhas de novo. As palavras a seguir, elas são monossílabos tônicos. O que é monossílabo tônico? Palavras formadas com uma sílaba, que é pronunciada com força. Exemplo, já, paz, pé, três, só e nós. Observe as vogais e formule a regra de acentuação dos monossílabos tônicos. Então, o que você observa aí na palavra? Que elas são terminadas em que letras? Uma está seguida de S, outras não. Daí vocês colocam. E se elas estão acentuadas ou não. Certo? Daí só colocar aí na regra. Indo para a atividade 4. Agora observe as palavras dessa outra tabela. Primeira e segunda. Haiti, abacaxis, aqui, cajus, jaburu e bauru. Que vogais estão na sílaba tônica das palavras em cada coluna? Qual é a sílaba tônica aí? Aí, ti. Aqui é o i. E as outras? Daí vocês vão dar uma olhada e vai colocar quais são as vogais aí na A. Aí na questão B, essas palavras, elas são oxítonas. Por quê? Está na última sílaba, a sílaba tônica. Certo? Assim como as da tabela da atividade 2. Mas elas não recebem acento gráfico. Formule uma regra que justifique a ausência de acento nesse tipo de palavras. Só observando as palavrinhas. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, entrar em contato com o grupo. Até mais. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number,